Pedir um aumento de salário faz parte da vida de qualquer pessoa, mas você sabe como pedir um aumento salarial para o seu chefe ou para a empresa em que você trabalha sem ter medo de se prejudicar? Esse é o tema do vídeo dessa semana do canal Empregabilidade Máxima. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou mentor de carreira e especialista em empregabilidade e hoje eu vou falar desse tema que deixa muita gente desconfortável, de cabelo em pé, muita gente tem medo. Como pedir aumento para o seu chefe ou para a empresa que você trabalha sem se prejudicar, sem ficar com aquela sensação do tipo, será que eu fiz certo? Será que era a hora correta de fazer isso? O que será que eu levo em consideração para pedir aumento para o meu chefe? O que eu devo falar para o RH para conseguir um aumento de salário? É claro, existem empresas que têm políticas salariais muito bem definidas, existem planos de carreira que acompanham o desenvolvimento das pessoas, acompanham os desenvolvimentos dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Para essas empresas, pedir um aumento salarial tem pouca importância e provavelmente você não vai conseguir, porque existe um plano de desenvolvimento para cada uma das carreiras, para cada um dos cargos que compõem essa empresa. Mas o que você deve fazer quando a sua empresa não tem políticas salariais, quando a sua empresa não tem um plano de carreira claro e definido? Esse vídeo é para você. O primeiro ponto de dúvida de muitas pessoas é o seguinte: quando elas devem pedir um aumento salarial? Primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é o seguinte: se por um acaso você está vendo esse vídeo antes de aceitar uma proposta salarial ou está num processo seletivo, procure saber exatamente qual é a faixa salarial que está sendo oferecida para você. Por que eu digo isso? Porque vai ficar muito estranho você entrar numa empresa e logo nos primeiros 3, 6 meses ou até um ano já pedir um aumento do salário, a não ser que esse aumento já tenha sido previamente combinado durante o processo seletivo. Inicialmente, quando é um bom momento para você pedir, para você começar a pleitear um aumento salarial? Pelo menos após um ano que você está no cargo, pelo menos após um ano que você está na empresa. Porque a partir daí você vai ter argumentos sólidos, evidências para você conversar, para você negociar com o seu gestor ou mesmo com o RH ou até mesmo com o dono da empresa sobre o seu desempenho, sobre o seu desenvolvimento, sobre a sua contribuição. Antes disso, vai ser improvável com que você consiga e mais. Antes disso, a tua imagem, a tua reputação pode ficar arranhada do tipo, ué, acabou de chegar aqui e já quer um aumento? Nem começou a trabalhar ainda e já quer ganhar mais que os outros? Não sei não, hein? Acho que a gente fez uma escolha errada. Então, para você evitar esse tipo de situação, esse tipo de ruído de comunicação, espere pelo menos de 6 meses ao ano. Aí sim, você vai conhecer como é a política da empresa, quais são as regras, como é a cultura da empresa, e aí você pode sim pleitear um aumento salarial. E quais são os 4 fatores principais que você deve levar em consideração para você começar a pensar na argumentação do seu pedido salarial? Existem outros fatores, mas esses 4 que eu vou falar para vocês são os principais, e geralmente são aqueles que influenciam de fato no seu dia a dia e na percepção de valor sobre o seu trabalho. E quais são eles? Fatores pessoais, de carreira, função e tempo de empresa. E mesmo nos dias de hoje, em tempos de crise, em tempos de falta de emprego, você deve pedir um aumento salarial caso você tenha evidências de que você está ganhando pouco, que o seu salário não está condizente com as suas funções ou que você vem trazendo continuamente resultados, que você vem batendo as suas metas e que você acha que isso é justo. E caso pedir um aumento salarial, não fique triste se você ouvir um não. Muitas empresas têm períodos específicos do ano onde elas vão revisar justamente o salário das pessoas. Seja pelo dissídio, que na verdade é uma correção salarial para que o nosso salário não se desvalorize frente à inflação, ou muitas vezes seja para uma promoção ou para uma readequação salarial, uma readequação de cargo muitas vezes. Então fique tranquilo que isso deve acontecer. É claro que nem sempre esse valor e nem sempre esperar por isso é fácil, mas é uma garantia de que você sempre vai ter o seu salário reajustado para você não perder tanto poder de compra assim. E para aquelas pessoas que acreditam que você só consegue um aumento salarial mudando de emprego, o que é na verdade um tremendo erro e um tremendo amadorismo, eu fiz um vídeo, tá aqui em cima, só sobre como você consegue um aumento salarial sem ter que necessariamente mudar de emprego. Toda vez que eu escuto essa balela do tipo, olha, você só cresce na carreira se você mudar de emprego, olha, você só vai conseguir um grande aumento salarial indo para uma outra empresa, eu paro e penso, aonde ficam os planos de carreira nisso? Aonde ficam as promoções?
onde fica toda a estratégia das áreas de recursos humanos para justamente reter as pessoas e desenvolvê-las. Então, sempre que você escutar esse tipo de frase do tipo olha, você só consegue um bom salário mudando de emprego, tenha certeza que quem está falando isso não tem a menor ideia do que está falando. O primeiro argumento que você pode usar para pedir um aumento para o seu chefe ou para a sua empresa são os critérios pessoais. E o que são os critérios pessoais? Por exemplo, os custos que você tem para você ir trabalhar, locomoção, alimentação, vestimenta, os cursos que você vem fazendo fora para você se tornar um melhor profissional, por exemplo, pós-graduação, inglês, demais cursos de curta duração. Tudo aquilo que está ligado diretamente a você, aquilo que você deseja, os seus sonhos de curto, médio e longo prazo, o seu desejo de viajar, os seus desejos de desenvolvimento. Puxa, você quer comprar uma casa, você quer trocar de carro, você quer dar uma vida melhor para os seus filhos ou para algum parente. Tudo isso são seus desejos pessoais. É muito importante você entender o seguinte, que trabalhar é super importante, mas o trabalho não é a sua vida, existe uma vida fora do seu trabalho. Então, é a hora de você pensar, de você refletir se o salário que você está ganhando, se o esforço que você gera, se o valor que você gera para a empresa está te levando para a realização desses desejos e desses sonhos e também dessas necessidades. Isso são os seus critérios pessoais e é por isso que você pode embasar um pouco do teu pedido de aumento salarial neles. E o segundo critério e argumento que você pode usar para montar a sua resposta é o seguinte: desenvolvimento de carreira e novas responsabilidades. Conforme você vai avançando e você vai atingindo suas metas, você vai aumentando a sua performance, isso vai sendo reconhecido pela empresa, é normal com que ela te dê novas responsabilidades, com que você tenha a oportunidade para gerar mais valor, para você aumentar a sua performance, para você trabalhar mais e melhor. E nada mais justo que caso você atinja suas metas, caso você as supere, caso você tenha uma performance muito grande, caso você tenha novas responsabilidades, como por exemplo, você passou a liderar um time, você passou a ser responsável por uma ou mais áreas de atendimento, por exemplo, ou áreas ou outras funções, que você tenha um aumento. Por quê? Porque a sua responsabilidade aumentou e você vai ser cobrado por isso. Então, nos dias de hoje, onde nós temos programas de meritocracia nas empresas funcionais e muito próximos de uma realidade voltada para a performance, nada mais justo e nada mais claro do que você pedir um aumento. Por quê? Porque a sua responsabilidade aumentou e você vai ser cobrado por mais coisas. E o último fator que você pode levar em consideração para montar o seu argumento de pedido de aumento salarial é o tempo de empresa, o tempo de crasa, a famosa tempocracia. Mas olha só, muito cuidado com isso, porque o tiro pode sair pela culatra. Se por um acaso você tem muito tempo de empresa, mas nunca foi promovido, nunca assumiu novas responsabilidades, nunca teve interesse em assumir novas responsabilidades e novos desafios, nunca bateu nenhum tipo de meta, nunca teve nenhum destaque, isso pode, na verdade, jogar contra você. Para pensar comigo. Você está há tanto tempo na empresa e nunca saiu do lugar e você ainda quer um aumento, além do dissídio, por exemplo, além da equiparação salarial, para que a gente não perca o nosso poder de compra frente à inflação? Não sei. Acho que talvez está na hora de substituir você por alguém que tenha mais energia, por alguém que tenha mais ambição, por alguém que performe melhor. Então, o tempo de casa, na verdade, ele precisa estar alinhado com os outros itens que eu trouxe para você. Principalmente o item de desenvolvimento, assumir novas responsabilidades e gerar mais valor para a empresa. Trabalhar mais e trabalhar melhor. E aqui um parênteses, trabalhar mais não é você trabalhar mais horas. Na verdade, é você produzir mais coisa em menor tempo. Fecha parênteses. Então, se por um acaso você não se encaixa nos exemplos que eu trouxe de desenvolvimento, de alta performance, de querer mais responsabilidades, não peça um aumento salarial baseado no tempo que você tem de empresa, porque isso pode ser prejudicial a você e, na verdade, você pode até estar cavando uma demissão. Mas calma, antes de você já sair por aí mandando e-mail para o seu chefe, solicitando uma reunião com ele, ou de você pedir um aumento no cafezinho, relaxa, Moringa, aí, fica tranquilo, fica tranquila. Eu vou te trazer algumas estratégias para você criar um contexto, para você criar uma situação onde você vai pedir esse aumento, onde você vai entender se é possível ou não que esse objetivo seja alcançado. Porque venhamos e convenhamos, nem sempre a empresa está disposta a te dar um aumento e nem sempre a empresa consegue te dar um aumento. Então vem comigo que eu vou te trazer algumas estratégias para que você consiga atingir esse objetivo de uma maneira harmônica, sem o seu chefe, sem a sua empresa
ter aquela sensação de que ela está sendo forçada a te dar um aumento salarial, senão você, sei lá, vai pedir demissão. Primeiro passo para você pedir um aumento salarial sem correr nenhum tipo de risco é o seguinte: faça uma pesquisa salarial. Se por um acaso a empresa em que você trabalha não tem uma área de remuneração, não tem uma área de recursos humanos estruturada, o que venhamos e convenhamos é bastante comum no Brasil, você hoje tem à sua disposição centenas de guias salariais de algumas consultorias de recrutamento e seleção totalmente gratuitos, onde você vai ter uma ideia de salário, de quanto ganha uma pessoa que faz aquilo que você faz, numa empresa maior, numa empresa menor, em determinados segmentos. E isso você vai conseguir balizar, você vai conseguir ter uma média de comparação para entender se o seu salário está muito acima daquilo que o mercado pede, ou se o teu salário está igual ou muitas vezes abaixo. Então, antes de você sair pedindo um aumento, você precisa entender aonde você está e qual é o comparativo daquilo que você faz versus aquilo que o mercado oferece, versus aquilo que as outras empresas pagam. Porque para pensar comigo, se por um acaso a tua faixa salarial está muito acima daquilo que o mercado paga, e se por um acaso você pedir demissão ou for demitida, para onde você vai? Segundo ponto que você deve levar em consideração para a sua estratégia de pedir um aumento é o seguinte: é o momento, é o dia, é o lugar, o local. Escolha um local onde você não vai ter interrupção. Diga para o seu chefe no convite que é uma conversa sobre a sua carreira e de preferência tenha essa conversa somente com ele, ou se você achar necessário, se você julgar necessário, se fizer sentido, tenha com alguém da área de recursos humanos, se houver RH na sua empresa. Porque agora que você já sabe, você já tem os argumentos, você já tem os valores, você já comparou a sua função com o seu salário versus o mercado, você já tem alguns argumentos muito sólidos para você trazer para essa conversa e principalmente você vai tratar essa conversa com muita seriedade. Não vai ser um pedido, não vai ser uma reunião, não vai ser um cafezinho arbitrário do tipo: ah, chefe, eu preciso de um aumento. Nunca faça isso, porque toda vez que você pede um aumento salarial, mesmo que seja de brincadeira, tenha certeza que o teu gestor e até a empresa vai levar isso em consideração e ela já vai ter um sinalzinho ali amarelo. Opa, talvez a gente vá ter problema com essa pessoa no futuro, talvez até no futuro de curto prazo. E eu tenho certeza que isso não é bom para você. E a terceira dica que vai compor a tua estratégia é a seguinte: durante essa conversa, não fique nervoso, fale pausadamente, se prepare para essa conversa. Se você achar que faz sentido, prepare uma apresentação, traga gráficos. Se fizer sentido também, exponha como foi a sua performance ao longo talvez do último ano, para você mostrar, para você trazer evidências de que a sua performance está muitas vezes não só em linha com aquilo que é esperado, mas muito mais. E por que eu falo isso para vocês? Porque tem muitos gestores e tem muita empresa que não faz nenhum tipo de acompanhamento, de gestão de performance. E aí na loucura que é o dia a dia, na correria que é o dia a dia, o teu gestor ele simplesmente se esquece ou ele não se lembra do ponto inicial, quando você começou, até o ponto em que você está pedindo esse aumento. Ou seja, ele não acompanhou o seu desenvolvimento e ele não acompanhou o seu resultado ao longo desse tempo. E quando você consegue consolidar isso com números, com gráficos, fatos e dados, o seu desenvolvimento e a sua performance ficam muito claros. E aí ele vai ter uma medida de comparação e ele vai conseguir visualizar a sua performance e aí sim, o teu argumento ele vai ganhar muito mais potência e a sua chance de conseguir um aumento é muito maior. Não tenha medo de pedir um aumento salarial, mas também não tenha pressa. Se prepare muito bem antes, leve em consideração todo o conteúdo que eu trouxe para você nesse vídeo, pense na sua estratégia, mas principalmente pense no seguinte: pense na sua performance. Será que é justo de fato você ter um aumento salarial? Uma coisa que eu falei aqui, mas que eu quero reforçar: o tempo de empresa, se não for alinhado com uma performance, se não for alinhado com uma participação, com você de fato trabalhar além daquilo que é esperado de você, infelizmente não é um argumento válido, infelizmente não é um argumento, por exemplo, que vai servir de convencimento. É claro que existe toda aquela questão da perda de informação, da perda de uma pessoa importante, mas perceba, o salário ele já é reajustado na maioria das empresas a cada ano. A gente já tem o dissídio, que é a equiparação salarial que as empresas em tese são obrigadas a fazer para que a gente não perca poder de compra, para que o nosso salário continue minimamente competitivo. Então, o teu gestor, o dono da empresa, já entende que se você ganha um salário, você está sendo pago para fazer um. Agora, se você ganha o teu salário e você faz 1,5, você faz 2, isso quer dizer que você está produzindo mais e que com certeza você merece um aumento salarial porque você também trabalha há muito tempo nessa empresa.
Entendeu? Espero poder ter ajudado você. Novamente, não tenha medo e não tenha receio de pedir um aumento salarial. E se por um acaso esse aumento for negado, não perca as esperanças, continue trabalhando mais e também continue acompanhando o mercado. Muitas vezes, por mais competente que você seja, por mais dedicado que você seja, a empresa em que você está não reconhece isso e não vai reconhecer. E nesse tipo de contexto, nesse tipo de caso, a minha dica para você sempre vai ser: se desenvolva, se prepare e busque outras oportunidades profissionais. Busque um lugar onde você vai ser reconhecido. Como eu sempre digo, não seja enganado, converse com quem recruta. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.